Estamos aqui no Rio Jordão, num local chamado Qasr el-Ahud, Castelo do Judeu. E nesse local acontecem grandes eventos. Esse local, há uma menção para definir esse local como o local do batismo de Jesus. Ainda que exista outro local onde muitas pessoas são batizadas, esse local é administrado pela Igreja Ortodoxa Russa, a partir do século V, no período bizantino, é o local onde se afirma que Jesus foi batizado. Por que isso? Eu vou ler um texto de João capítulo 1, versículo 28 a 29, que diz o seguinte: estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, ou seja, ali é a Jordânia, vocês podem ver a bandeira da Jordânia, eu estou em Israel, então essa pequena parte do rio faz a divisão das fronteiras, mas do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que é importante esse texto? Porque Betânia, do outro lado do Jordão, Betânia, no grego está Betabará. Betabará, ela é citada no Talmud, é citada por Orígenes, é citada por Crisóstomo como local de nascimento de Jesus. Outra coisa importante é o mapa que você está vendo em tela agora. Esse mapa está definindo o ponto geográfico de Betabará. E esse mapa está numa igreja na Jordânia, nós estamos visitando a Jordânia agora, então você pode ver exatamente a localização. Existe um outro relato do século VI, de Teodósio, que ele diz o seguinte: a 8 quilômetros ao norte do Mar Morto, então nós viemos do Mar Morto, 8 quilômetros, chegamos aqui, no lugar onde o Senhor Jesus foi batizado, ou seja, nesse local, a único pilar e no pilar uma cruz de ferro foi presa. Há também a igreja de São João Batista, que vocês podem ver ali, é aquela igreja do lado da Jordânia, que o imperador Anastácio construiu. Esta igreja é muito alta, sendo construída acima das grandes câmaras, por causa do rio Jordão. Além disso, existe um relato bíblico de Deuteronômio 34, versículo 1, que mostra que do Monte Nebo ele avistava Jericó. E nós estamos exatamente na linha de visão do Monte Nebo para avistar Jericó, nessa região. Nós lemos no texto bíblico de Deuteronômio 34, 1 o seguinte: então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao alto do Monte Pisga, que está em frente a Jericó. Então essa é a localização mais próxima, mais precisa sobre o batismo de Jesus. Também nesse local, do outro lado, foi levantado, assunto aos céus, Elias, naquele grande redemoinho. A Bíblia diz, antes de citar o texto bíblico, eu queria citar um texto de Teodósio, do ano 530 depois de Cristo. Ele diz o seguinte: onde o meu Senhor foi batizado, está falando do batismo de Jesus, há no outro lado da pequena colina chamada Hermon, ou seja, um nome parecido com o Monte Hermon ali do Sinai, onde Santo Elias foi ocupado. Existe um outro relato do século XII, do ano 1102, de um abade russo chamado Daniel, que ele diz o seguinte: a distância de 2 tiros de flecha, onde o Senhor foi batizado, está a colina onde Elias foi levantado. Então, aqui, a 2 tiros de flecha, ali então Elias foi assunto aos céus. É interessante notar, então, que provavelmente João Batista começou a batizar nesse local por causa de Elias, porque aqui vinham pessoas para peregrinarem no local onde Elias foi assunto aos céus, então João escolheu esse local. Diz o texto de Malaquias, e essa comparação, inclusive uma das comparações de Elias com João Batista, em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, o seguinte: eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. E esse pensamento, então, apontou aquele evento que aconteceu com Elias, que eu leio agora. Está em 2 Reis, capítulo 2, versículos 7 a 11, o seguinte: 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os 2 lados. E ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: digo o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil.
Mas, se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou de um lado ao outro e Elias subiu num redemoinho. Então nós temos o batismo de Jesus aqui, nós temos o arrebatamento de Elias aqui, a 2 tiros de flecha desse local. Nós temos Naamã mergulhando nesse rio, vocês podem ver que ele é muito barrento. Ele não é a parte mais bonita do Jordão, ele está muito barrento. E ele então, Elias fala para ele mergulhar 7 vezes, Eliseu fala para ele mergulhar 7 vezes, e ele fala, mas minha terra tem rios mais limpos que esse. Mas é nesse tipo de rio, nesse tipo de rio barrento que ele tem que mergulhar, e ali ele é curado da sua enfermidade. E por fim, nós temos um local onde Israel cruzou para a terra prometida. Estamos próximos a Gilgal, caminho de Jericó. Então, nesse local, Israel cruzou o rio, e ali então nós temos mais um evento que nós podemos aqui citar. Então que Deus te abençoe rica e abundantemente com essa palavra.